Se imaginem uma guerra. Provavelmente alguns aqui já fizeram isso. Talvez por um sentimento de injustiça, talvez simplesmente por querer estar em uma guerra, pensando em atirar com armas, se imaginando como um Dante Devil May Cry da vida. Na realidade, você iria tomar 2 tiros sem nem ver de onde eles vieram. Mas e se você pudesse voltar da sua morte e fazer diferente da primeira vez? Talvez possamos ver isso em Ersatz, uma animação independente, no caso, o piloto dela. Senta aí e bora ver. Começamos com esse carinha de cabelo branco, acordando de o que pareceu um pesadelo. Um cara então pergunta se ele tá bem, mas o homem o ignora, confuso, perguntando quem é aquele cara. Sem entender aonde está, o homem pergunta para ele se ele não lembra dele, com o cara de cabelo branco respondendo que ele não lembra de nada, nem ao menos quem ele é. Ele até pergunta sobre o que está acontecendo ali, com o homem visivelmente evitando a palavra, falando que, que bom que ele tá bem. Mais ou menos no caso dele, né? Até porque o cara nem sabe onde ele tá, parecendo estar em um tipo de amnésia, visto que ele não sabe nem quem ele é. Se perguntando se ele tá doente, com o homem respondendo que sim, ele tá doente, mas ele acordou, então vai ficar tudo bem. O efeito vai passar. Isso sempre acontece. Mas efeito do que exatamente? Com outro cara se levantando, falando obrigado cuzões, por conta de que ambos não calavam a boca. Falando que é uma bela primeira impressão do cara de cabelo branco, já que ele não ficava quieto. Porém, um membro com a cabeça de porco fala a Carrie, o cara que tá reclamando dos dois, sobre a reação dele não ser um bom jeito de se apresentar. Well, look at you. Nice skin. All your teeth. You look downright human, you do. Bet you never even died once. O homem de cabelo preto intervém, com Carrie tirando com ele, falando pro de cabelo branco que ele vai ter uma surpresa desagradável, mandando o moleque levantar logo, mas ele tá visivelmente abalado. Ao que dá a entender, tanto ele como o de cabelo preto são recém-chegados ao grupo, e que o cabeça de porco aqui é o capitão deles. Seu nome é Warner, e o homem de cabelo preto, Monroe. O moleque se levanta e pergunta se eles estão brigando. Então Carol chama de cabeça de esfregão, e eu vou chamar ele assim pra não ter que ficar falando o cara de cabelo branco. Cabeça de esfregão fala que nem deveria estar ali, mas Warnick fala que todos ali se inscreveram para isso. É meio tarde para desistir, ele diz. É visível que Monroe o defenda, principalmente defenda o de Carrie. Ao que dá a entender é que algo aconteceu para essa perda de memória dele, até porque parece que eles já o conheciam, pelo menos. E então, se preparando para entrar em campo, ele abre uma maleta com uma máscara que parece pulsar. E eu vou explicar sobre essa máscara. No vídeo Lotus, é nos apresentado sobre a GL/4, ou Lotus, que é uma espécie de respiratório, ficando em uma bolsa. O recipiente pode parecer esponjoso ou quente, cerca de 37 graus, mesma temperatura nossa. Qualquer coisa no ar, a Lotus vai absorver e se adaptar para ajudar a respirar, mas é preciso nutrir ela, com amido de milho misturado com meio litro de água, de 15 em 15 dias, para deixar ela nutrida. De começo pode ser estranho e abafado usar ela, porque ela precisa se acostumar com o usuário, com o tempo, se adaptando a ele, e até por isso não é bom a emprestar a ninguém, afinal ela se adapta dependendo de quem a usa. Agora vamos voltar para o episódio piloto. Em campo,
Cabeça de Esfregão segue o Warwick, enchendo o saco dele sobre o que ele deve fazer no campo. Mas Warwick o diz que ele vai ficar bem. Com todos juntos, Esfregão diz ter visto uma luz, mas só ele viu. Might be outside. Ele corre pelas trincheiras, a maioria já é ferida de imediato, com o Esfregão atingido, perdendo parte do seu corpo, do umbigo para baixo. Ele então parece estar em um local vazio, inteiro, com uma figura de cabeça solar o visitando. Quando acorda do que pareceu um sonho, ele tá inteiro, nem parecendo que foi à guerra, nem parecendo que foi atingido. É como Monroe havia dito: você sempre volta. A vida eterna lhe foi concedida pelos seus serviços. No quarto D, que parece um tipo de sala de cirurgia, o local onde eles pegam o que dá para reutilizar, o que dá a entender é que os personagens até essa cena já morreram e voltaram algumas vezes, com o Esfregão se perguntando quantas vezes ele esteve ali, sendo cortado por alguém. Ele enfim vai fazer os seus exames, com o enfermeiro dando o registro de entrada de seus colegas. Assim talvez eles o ajudem, mas sempre que ele parece chegar perto de alguma informação, principalmente quando ele pergunta a Monroe, ele visivelmente parece esconder algo. Monroe, como sempre, dá desculpas, então outro cara se aproxima do Esfregão. Quando ele fala de suas visões, o homem o diz que realmente pode ser um sonho, pois o sono é filho da morte, ou seja, o ato de dormir, de sonhar, é como o ato de morrer. Cada vez que você morre, sua mente revela partes de você, mas que Esfregão bloqueou essas memórias por medo, não de algo ou de alguém, mas o que ele pode ter feito para alguém. Com Carrie se metendo no meio, visivelmente, ele não quer que Esfregão lembre de algo, com ambos discutindo. Você é um animal, seu cérebro pode te enganar.
Então em campo, Esfregão pega a máscara de Monroe para o persuadir a finalmente falar alguma coisa, o que ele sabe, antes que ele inale todo aquele gás da morte. O que dá a entender é que se eles inalam esse gás, não tem mais volta. Okay. Eric Wolf. That's your... Então ele revela o nome do Esfregão, Erich Wolf, mas que você não é mais o Erich dele. Ele viu Erich morrer. Erich era como um irmão para Monroe. Era, pois o mesmo não lembra de mais nada. Até a aparência não é a mesma, tendo na verdade partes dele. Se vermos o nome Ersatz, desculpe se eu estou pronunciando errado, em alemão significa algo como cópia da versão original. Se olharmos para algum soldado, principalmente os mais velhos ali presentes, como Carrie e o cara que falou com o Esfregão, pode-se ver que os faltam partes humanas, ou os deixando qualquer coisa, menos parecendo com humanos. Como Carrie menciona que o Esfregão parece até que genuinamente humano, pois no bloco D vemos que partes são retiradas, reutilizadas, o que dá para salvar. Eles juntam em outros corpos de soldados. Eles podem ser imortais, mas ao custo de uma desumanização. Você volta. Mas o que realmente volta? É realmente você? Tanto que nos créditos, o Esfregão continua sendo chamado de O Esfregão, pois não são a mesma pessoa. Apenas Erich foi reutilizado, o que deu para reutilizar, parecendo que, como ele é várias partes de um soldado, algo não voltou do campo de batalha, e sim nasceu em meio a ele. Ele não existia antes como os outros, na verdade nós o vimos nascer. Isso pode ser reforçado pela entidade qual os concede a vida eterna, com ela aparecendo em algo parecido com um sonho, pois o sonhar é como estar morto. Assim como na morte, no sono, você está descansando, sendo uma figura com cabeça solar, que em muitas crenças, o sol é como um símbolo vital da renovação, pois de um sono você acorda quando o sol está nascendo. Você sabe que o dia é outro, porque o sol está lá. E é isso, meus nobres. Temam um grande abismo, e tchau.